A gente retornando. Pessoal, a gente acabou falando de vários temas aí, né? E acabamos perdendo um pouquinho um fio da meada. Então, vamos tentar voltar aqui para a gente seguir esse fio da meada, né? Tá projetando para vocês o slide de direito empresarial? Teoria da empresa, aula de revisão? Sim. Rodrigo, Oi. vai ficar disponível O quê? esses slides? Isso aqui é só revisão, né? Já está disponível, na verdade, no Teams, né? Já está disponível, mas é só revisão. Isso aqui não é matéria nova, não, né? Essa semana o Unijaves pediu que a gente fizesse só a revisão, né? Então não é matéria nova, Mas estando já está disponível já é. Tá falhando algum microfone. Oi? Algum microfone tá falhando, tá chiando, algum microfone que estão mexendo errado. Acho que é o meu, viu? Ele dá microfone. Tá dando Pessoal, microfonia de só um alguém. minutinho, eu vou tentar pegar um fone de ouvido para ver se para essa microfonia. Um minuto. Mas o meu eu acho que não é, não. Eu desliguei e continua do mesmo jeito. O seu não, é de outro. Não é do Robson, é do Esquina. O teu tá dando eco especial. Não, do especial tá dando eco. Você tá no computador e no celular ao mesmo tempo ou não? Eu tô no celular, desliguei o computador. Ah, tá. Acho que eu vou desligar esse celular e vou ligar o computador de novo. Olha lá. Dá eco. Pronto, agora eu saí do celular e entrei no computador. Melhorou, piorou? Tá bom? Você tem como ficar os dois ao mesmo tempo ou não? Alô, eu não consigo escutar vocês. Agora o meu que ficou... Rodrigo, tá me ouvindo? Esses slides não estavam aqui. Alô? O Rodrigo deu uma saída. Não, o Rodrigo tá na reta. Rodrigo, você tá me ouvindo? Com o fone de ouvido não funcionou. Eu não consegui usar o fone de ouvido. Agora pessoal, estamos ouvindo bem. Apareceu uma mensagem aqui para mim informando que a rede está com baixa qualidade e que, não sei porquê, né, mas que a rede está com baixa qualidade e vai comprometer a transmissão. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui. Às vezes tem muita gente usando e em razão disso agora deu problema. Mas vamos lá. Pessoal, então, eu tinha programado aqui fazer uma revisão, eu montei um roteirinho, né, que esses slides, eles estão disponíveis, né, no próprio Teams, para quem quiser, mas, na verdade, são só tópicos para a gente ter um roteiro para seguir, né, não é algo extremamente relevante, nada diferente, não. Né? Então, aí, direito empresarial, teoria da empresa, aulas de revisão, né? Pessoal, vamos fazer inicialmente uma revisão daqueles temas que a gente teve aula presencial primeiro, né? E depois a gente entra no tema de estabelecimento empresarial. Bom, pessoal, primeira coisa, olha só, o direito empresarial, ele é um ramo do direito privado. Então, o direito privado, que é o direito que se relaciona entre os indivíduos, ele se subdivide em direito empresarial e direito civil. Então, o direito empresarial é um ramo do direito civil. Porém, na origem, o que se tinha era apenas o direito civil. E por circunstâncias históricas, o direito civil não foi mais suficiente para regular... Rodrigo. Oi? Tá aparecendo os slides aí? Parece que não? Não estou usando os slides ainda. Ah, tá legal.
Tá. A gente vai chegar nos slides depois, né? Só para fazer um apanhado geral agora do nosso conteúdo, né, inicial, que foram as aulas presenciais. Depois a gente entra aqui nos slides, né? Mas por enquanto um apanhadão geral aí da nossa disciplina. Pessoal, então na origem, né, o que se tinha era direito civil. Porém, por circunstâncias históricas, o direito civil ele não foi mais suficiente para regrar as relações econômicas e, portanto, foi necessária a criação de um novo ramo, né, de direito dentro do direito privado específico para as relações econômicas. E esse novo ramo foi justamente o então chamado direito comercial e atualmente chamado direito empresarial. Quando que se deu a necessidade de criação de um direito específico para as relações econômicas? No fim da Idade Média. Por quê? No fim da Idade Média, o mundo conhecido era dividido em vários feudos, de forma autônoma, cada qual com o seu próprio governo, com a sua própria moeda, com as suas próprias leis, com a sua própria língua. E essa diversidade impedia que houvesse comércio entre um feudo e outro. Visando o fim dessas diferenças e a padronização de língua, de pesos, de medidas, de moeda e, por que não, de regras jurídicas, os comerciantes da época se juntaram em pequenos entes conhecidos como ranças comerciais ou corporações de ofício. E essas ranças comerciais ou corporações de ofício padronizaram práticas comerciais, visando facilitar o comércio. De modo que as ranças comerciais, as corporações de ofício, criaram regras, padrões de comércio e aplicaram essas regras, sendo que, havendo conflito entre os comerciantes, a própria rança atuava na solução de conflito. Quando você tem regras, imposição dessas regras e solução de conflitos, você tem direito. Então, o direito comercial, o direito empresarial, ele surgiu justamente dentro dessas corporações de ofício, ao criar regras, impor essas regras e solucionar conflitos sociais e conflitos entre comerciantes. Nessa fase, quando o direito comercial, o direito empresarial, ele atuava apenas dentro das corporações de ofício, apenas dentro das ranças comerciais e era aplicável apenas aos comerciantes filiados a essas corporações, chamou-se essa época de fase subjetiva. Por que fase subjetiva? Porque o direito comercial, o direito empresarial, ele não valia para todos, ele valia apenas para determinados comerciantes, apenas para determinados sujeitos, desde que eles fossem vinculados, associados às corporações de ofício. Porém, ao padronizar essas práticas comerciais, ao seguir essas práticas comerciais e ao solucionar conflitos, a verdade é que o próprio comerciante percebeu que ele conseguia comercializar com mais intensidade. E ao comercializar com mais intensidade, ele tinha também mais lucro. O Estado viu isso como algo benéfico e chamou para si, trouxe para si, Estado, essas práticas comerciais e impôs essas práticas comerciais para toda a sociedade, independentemente do sujeito, mas sim para todos dentro daquela determinada sociedade. E, com isso, o direito comercial, o direito empresarial, ele não mais se importava com o sujeito, ele valia para toda a sociedade, ele valia, na verdade, objetivamente a sociedade. Quando o Estado, então, chamou para si as regras de direito comercial e editou leis impondo essas regras de direito comercial para toda a sociedade, nós pomos fim à fase subjetiva e nós passamos agora à fase objetiva. Pessoal, a fase objetiva, ela se caracteriza por duas coisas.
As normas de direito comercial advêm do Estado através de leis. E segundo, essas leis, como todas as leis, valem para todos. Então, na fase objetiva, a gente tem as normas de direito comercial e empresarial vindo do Estado através de lei e se aplicando, se valendo para todas aí. Pessoal, e o Brasil, então, quando ele foi descoberto, em 1500 aí, e quando ele se tornou independente, em 1822, ele já se inseriu nessa fase objetiva. Então, a gente aqui no Brasil nunca trabalhou, nunca teve fase subjetiva. O Brasil, né, ele sempre ele foi inserido dentro dessa fase objetiva. Então, o nosso direito comercial sempre foi previsto pelo Estado através de leis e valeram para todos. Bom, pessoal, a primeira lei de direito comercial brasileira foi o Código Comercial de 1850. Então, a primeira lei de direito comercial, direito empresarial aqui no Brasil, foi o Código Comercial de 1850. E esse Código Comercial de 1850, ele adotou como critério para definir a incidência do direito empresarial, e do direito comercial, do direito empresarial, a chamada teoria dos atos de comércio. E essa teoria dos atos de comércio dizia que o direito comercial ele se aplicaria única e exclusivamente para os comerciantes, para aquelas pessoas que viviam da comercialização, da intermediação de bens, comprando barato em um local, se deslocando e vendendo mais caro em outro local e tendo lucro. O direito comercial, então, se aplicava apenas para os comerciantes. E por que se aplicava apenas para os comerciantes? Porque só havia necessidade de aplicação do direito comercial para os comerciantes. Os demais ramos da sociedade privada não tinham necessidade de ter um direito próprio, né, um direito comercial próprio para elas. Por quê? Primeiro, no tocante à produção, o Brasil era um país agrário sob regime da escravidão e, portanto, não havia necessidade de um direito comercial para a produção agrária, uma vez que quem atuava e solucionava os conflitos, por mais triste que isso era o direito real de propriedade, que o escravo é encarado como uma propriedade do senhor feudal. O senhor feudal, o senhor de engenho, né? Não havia, portanto, a necessidade de um direito comercial na área rural. E as pequenas manufaturas que se tinham, as pequenas indústrias que se tinham, funcionavam num regime familiar, né, principalmente patriarcal, de modo que também não havia necessidade de direito comercial se o direito de família ou a autoridade do pai, né, no regime patriarcal, já se impunha e solucionava os conflitos. Por isso que o único ramo econômico que necessitava de um regramento próprio era o comércio. E por isso que o direito comercial e a teoria dos atos de comércio só se aplicava para o comércio, deixando de lado a produção agrária e a produção manufatureira, urbana e industrial. Bom, pessoal, só que, claro, ainda bem, a sociedade evolui. E nós tivemos a Revolução Industrial e uma revolução de serviços, depois uma revolução digital. E as regras de direito comercial, né, advindas do Código Comercial de 1850, não eram mais suficientes para regrar a sociedade atual, pós-evolução industrial, pós-evolução de serviços, pós-evolução digital. E, portanto, foi necessário uma modificação legislativa. Com isso, veio o Código Civil de 2002, que revogou parcialmente
o Código Comercial de 1850. O Código Comercial de 1850 era dividido em 3 partes. A primeira parte era do comércio em geral, que foi revogado expressamente pelo Código Civil de 2002. A terceira parte era a parte das quebras, que foi revogado tacitamente pela legislação falimentar atual. Primeiro, o decreto de 1942 e segundo, pela atual lei de falência, que é a lei 11.101 de 2005. Então, a primeira parte do comércio em geral foi revogado expressamente pelo Código Civil de 2002 e a última parte, a terceira parte, que é das quebras, foi revogado tacitamente pela atual legislação falimentar. Sobrou a segunda parte, né? Sobrou a segunda parte do Código Comercial de 1850, que fala sobre o comércio marítimo, e essa parte do comércio marítimo ainda está em vigor, né? Todo o comércio marítimo brasileiro, em especial a navegação de cabotagem, que é a navegação realizada no mar territorial, ela é regrada e continua sendo regrada pelo Código Comercial de 1850. Pessoal, então se cair na prova, o Código Civil de 2002, ele revogou parcialmente o Código Comercial de 1850, tendo mantido em vigor a segunda parte, que é a parte do comércio marítimo. Bom, pessoal, e o Código Civil de 2002, ele adotou uma nova teoria para fundamentar o direito empresarial e fundamentar a própria aplicação do direito empresarial, que foi a teoria da empresa. Por essa teoria, não importa mais o tipo de atividade, se é comércio, se é indústria, se é agrária ou não. O que importa para definir se é direito empresarial ou não é o grau de organização dessa atividade. Então, as atividades, qualquer que sejam elas, comerciais, industriais, agropecuárias, se elas têm um grau mínimo de organização, ela vai ser regrada pelo direito empresarial. Se ela, no entanto, não atingir esse grau mínimo de organização, ela é mais simples. E se ela é mais simples, ela é regrada pelo direito civil. É por isso que nós, do direito empresarial, na altura da nossa empáfia, chamamos as atividades não empresariais, as atividades regradas pelo direito civil, de atividades simples, porque elas têm um menor grau de organização, né? De modo que, nas questões ou estudando aí, vocês verificarem a atividade simples, né? Esse simples é sinônimo de não empresário, esse simples é sinônimo de direito civil. Bom, feita essa análise inicial, nós precisamos estudar qual é o grau de organização para se atingir o direito empresarial, para ser regrado pelo direito empresarial. E quem traz esse grau de organização para a gente é o próprio conceito de empresário, trazido no artigo 966, caput e parágrafo único do Código Civil. O caput traz para a gente o conceito positivo de que o que é empresário, do que se considera empresário. E o parágrafo único, ele traz para a gente um conceito negativo. Por quê? Esse conceito negativo vai pegar algumas atividades dentro do conceito de empresário, dentro do conceito positivo de empresário e tirar essas atividades lá de dentro. De modo que, no conceito negativo, no parágrafo único do 966, nós temos algumas atividades que não se considera empresário, que não são empresários, que não são regidas pelo direito empresarial. São regidas por quem? Pelo direito civil. Pessoal, e a gente já comentou, inclusive, hoje, né, que essas atividades não empresárias, regidas pelo direito civil, as atividades simples, são as atividades intelectuais, os profissionais liberais. E provavelmente vai ter uma questão dessa na prova,
né? Provavelmente vai ter uma questão mencionando algumas atividades e perguntando qual é empresária, qual não é. As atividades intelectuais, as atividades e profissionais liberais, veja só, seja exercido de forma individual, pessoa física, seja exercida até na forma de pessoa jurídica, porém, atividade intelectual, porém, profissional liberal, mesmo pessoa jurídica, ela não é empresária, ela é regrada pelo direito civil. Exemplo, um advogado ou um escritório de advocacia, um médico ou um consultório médico, né, um dentista ou um consultório odontológico, enfim, os profissionais liberais em geral, eles não são empresários, eles são civis, eles são atividades simples aí. Nem que seja um escritório de advocacia gigante, né? Por exemplo, o escritório Pinheiro Neto, em São Paulo, 600 advogados trabalhando lá dentro. Qual que é a atividade fim? Advocacia. Advocacia é atividade intelectual, é típica de profissional liberal, não importa o tamanho, não importa o número de profissionais, não importa o volume de dinheiro movimentado. Se a atividade fim é intelectual, profissional liberal, é simples, é regrada pelo direito civil, não é regrada pelo direito empresarial aí. Bom, pessoal, e falta agora, para a gente finalizar isso bem rapidinho, estudar o conceito positivo de empresário. Olha só. Primeira coisa, esse conceito positivo, ele abarca tanto pessoa física que exerce atividade empresarial, né, quanto pessoa jurídica que exerce atividade empresarial. A pessoa física que exerce atividade empresarial, que se adequa ao conceito positivo que a gente vai relembrar daqui a pouco, é chamado de empresário individual. Então, a pessoa física que exerce atividade empresarial é o empresário individual. E ele é constituído através de uma declaração de firma individual ou de requerimento de empresário registrado na junta comercial. O ato constitutivo dele é a declaração de firma, né, ou requerimento de empresário registrado na junta comercial. E esse conceito de empresário, que a gente vai ver daqui a pouco, também se aplica à pessoa jurídica que exerce atividade empresarial. Essa pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, ela necessariamente vai ser estruturada ou na forma de uma sociedade empresária, ou na forma de uma sociedade empresária, ou na forma de uma EIRELI, né? Uma empresa individual de responsabilidade limitada. Né? A pessoa jurídica que exerce atividade empresarial ou é uma sociedade empresária ou é uma EIRELI. Pessoal, por quê? Porque as demais modalidades de pessoas jurídicas que a gente tem no direito brasileiro, né, elas não visam lucro. E se elas não visam lucro, elas não interessam para o direito empresarial. A única pessoa jurídica do direito brasileiro que, de fato, visa lucro é a sociedade e a EIRELI, que é uma sociedade unipessoal. Por isso que o direito empresarial só trabalha com sociedades. Por isso que eu brinco. Pessoal, viu o termo sociedade? Pega o S de sociedade, que não é S do Senna, né? É S de sociedade, e coloca um cifrãozinho aí, né? 2 riscos aí para fazer um cifrãozinho. S de sociedade é cifrão, porque é a única pessoa jurídica que de fato visa lucro do direito brasileiro e, portanto, é a única pessoa jurídica que o direito empresarial se importa, vai regrar, vai trabalhar. Então, a gente trabalha com as sociedades empresárias. Pessoal, e as sociedades empresárias, elas são constituídas ou por um contrato social ou por um estatuto social que são registrados também na junta comercial, né? O contrato social ou estatuto social que também é registrado na junta comercial. Bom, pessoal, e qual que é o conceito positivo de empresário? O artigo 966 caput, ele fala o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços,
Considera-se empresário quem exerce atividade econômica, profissional, organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. E, para a gente entender esse conceito, bem rapidinho, a gente vai usar o método JSON, cortando esse conceito em partes. A primeira parte é a atividade econômica. A atividade econômica significa busca de lucro. O direito empresarial, ele trabalha sempre com busca de lucro. Atividades gratuitas ou de atendimento assistencial, enfim, elas não interessam, elas não são regradas pelo direito empresarial. O direito empresarial, ele trabalha sempre com a ideia de busca de lucro. Aí. Bom, segunda parte do conceito, atividade econômica, que é a busca do lucro, profissional. Profissional significa habitualidade. Só interessa para o direito empresarial quem busca realizar negócios em massa. Por quê? Porque realizar um único negócio, ter uma estrutura toda para realizar um único negócio, provavelmente não vai dar lucro, vai dar prejuízo e vai acabar com aquela ideia de atividade econômica. Então, o direito empresarial, ele trabalha buscando lucro e buscando massificação de negócios. Não adianta fazer um negócio só, porque isso provavelmente não vai dar lucro. Agora, quantos negócios são necessários? Aí, claro, depende do tipo de atividade. Por exemplo, uma bicicletaria, ela tem que vender algumas, umas 20 bicicletas por mês aí para ter uma rentabilidade. Uma concessionária de veículo, uns 10 veículos, tá bom, né? Uma concessionária de caminhão, vendendo um caminhão por mês, está ótimo, né? Uma concessionária de aviões, a Boeing, Airbus, a nossa Embraer aí, ela vendendo 2, 3 aviões por ano, está ótimo, né? Então, a quantidade varia a depender do tipo de atividade, mas é necessário, faz parte do conceito e da ideia de empresário, uma reiteração de negócios, né? Ninguém abre uma empresa para fazer um negócio, né? Isso aí não faz sentido porque vai acabar com a ideia do lucro, com a ideia de atividade econômica. Bom, e a última parte do conceito, né? A terceira parte do conceito, não é a última ainda, a terceira parte do conceito, é que essa atividade econômica, profissional, ela tem que ser organizada. Organizada de que forma? Em relação aos fatores de produção. Por quê? É necessário ter mão de obra, capital, tecnologia e matéria-prima. Mas não basta o ter, tem que organizar. Porque a diferença de um empresário para outro não é ter fatores de produção, é de fato conseguir organizar esses fatores de produção. Para mostrar a importância do grau de organização, eu comentei com vocês em sala de aula sobre o Fordismo e o Toyotismo. O Ford teve uma pátria sacada porque ele conseguiu organizar a empresa dele na chamada linha de produção. E os operários ficavam parados e quem circulava era o veículo. E aí cada operário atuava naquele veículo no momento correto, dando ordem e com isso eficiência. Só que o Ford, ele errava porque ele fazia estoque. Então ele descapitalizava a empresa para comprar estoque, fazia o estoque, gastava mantendo esse estoque, sendo que ele não tinha necessidade de ter o estoque integral naquele momento, porque os veículos eram produzidos em linha de produção e, portanto, havia uma demanda paulatina no uso das peças aí, né? E por isso não havia necessidade de ter todas as peças instantaneamente, seria usar paulatinamente, né, progressivamente essas peças. E foi justamente nisso que entrou o Toyota, porque o Toyota, ele se valeu da linha de produção do Ford, mas ele acabou com o estoque. E pensou o seguinte, se eu produzo carros em sequência e eu vou usando as peças à medida que eu vou produzindo os carros, eu não preciso ter todas as peças previamente. Eu posso ir comprando e recebendo as peças à medida que eu vou me utilizar dessas peças.
E com isso, eu não descapitalizo a empresa fazendo estoque, eu não gasto mantendo esse estoque. E terceiro, com a venda do carro, eu consigo recuperar muito mais rápido o dinheiro investido, e com esse dinheiro recuperado, eu posso melhorar a minha linha de produção, meu portfólio aí. E com isso, mantidos os fatores, mas modificado o tipo de organização desses fatores, a Toyota é hoje a primeira ou a segunda maior montadora do mundo, e a Ford passou por um período muito grande de crises econômicas aí, né? Então, a grande relevância, a grande sacada do empresário é sempre melhorar a sua organização, diminuindo custos e, ainda que mantido o preço final de venda, ele consegue maximizar os seus lucros, tá? E, por fim, pessoal, a última parte do conceito, né? O conceito de empresário se preocupa tanto com a produção quanto a circulação, de modo a abarcar o comércio e também as indústrias de bens e também de serviços, desde que não seja uma atividade intelectual. O setor de serviços também é abrangido pelo conceito de empresário, pelo direito empresarial. Então, para produção e circulação de bens ou serviços. Pessoal, e com isso, a gente terminou o conceito de empresário, que se aplica tanto para o empresário individual quanto para as sociedades empresárias. Bom, e depois a gente estudou um princípio que é extremamente importante, que é o princípio da unidade patrimonial. Princípio da unidade patrimonial. O princípio da unidade patrimonial diz que para cada personalidade jurídica existe um único patrimônio. E patrimônio é o conjunto do ativo, tudo que se tem, e do passivo, que é tudo que se deve. Então, para cada personalidade jurídica, um único patrimônio, um único conjunto de bens e um único conjunto de dívidas. Só que, quando a gente pega esse princípio da unidade patrimonial e aplica para o empresário individual e para a sociedade empresária, a gente verifica que os efeitos são diferentes. Por quê? Porque, ao aplicar esse princípio da unidade patrimonial para o empresário individual, a gente verifica que o empresário individual só tem uma personalidade jurídica, de modo que todos os bens dele, sejam pessoais, sejam voltados para a atividade empresarial, pertencem a ele, e só a ele. Assim como todas as dívidas, seja pessoais, seja da atividade empresária, pertencem só a ele e mais ninguém, e, portanto, recaem no patrimônio dele, que é um só. O que eu quero dizer com isso? Não há divisão patrimonial. De modo que, olha só, o empresário individual, ele pode ter feito dívidas na empresa ou na atividade empresária que ele exerce. E essas dívidas irão recair sobre os bens dele. Os bens voltados para a atividade empresarial, sim, mas também sobre os bens pessoais. Então, nada impede do empresário individual fazer dívida na atividade empresarial dele e os credores resolverem cobrarem, executarem, penhorarem os bens pessoais. A casa, o carro, o barco, a moto, a esposa dele, né? Aí ele está torcendo para levar mesmo, pode penhorar, né? E isso recebe um nome no direito empresarial. Isso é chamado de responsabilidade ilimitada. Por que ilimitada? Porque pega todos os bens dele. Não tem divisão nenhuma, não tem limitação nenhuma, pega todos os bens dele. Responsabilidade ilimitada. Isso é terrível, né? Porque o empresário faz dívida na empresa e acaba perdendo tudo, de modo que é ruim para ele. Mas também é ruim para a sociedade,
Porque se o empresário pensa que ele pode perder tudo, ele não vai ter interesse, ou ele não vai ter incentivo, ou ele não vai ter coragem de se lançar para exercer uma atividade empresarial, porque ele está correndo o risco de perder tudo. E se ele não exerce atividade empresarial, não abre empresa, não contrata empregados, não gera renda, não gera desenvolvimento tecnológico, não gera recolhimento de tributo, e aí a sociedade como um todo perde. E para evitar esse efeito nefasto da responsabilidade ilimitada, é que no direito empresarial nós trabalhamos aí, na verdade, com a responsabilidade limitada. O que é a responsabilidade limitada? É o que acontece nas sociedades empresárias. Por quê? Porque nas sociedades empresárias, aplicando-se aí o princípio da unidade patrimonial, nós temos as pessoas dos sócios, cada qual com o seu patrimônio, e a pessoa jurídica, e a pessoa jurídica com o seu patrimônio. As pessoas são diferentes, os patrimônios são diferentes, de modo que pela dívida dos sócios, a empresa não responde. E pela dívida da empresa, os bens pessoais dos sócios não respondem. De modo a gerar uma blindagem patrimonial. A empresa pode quebrar, mas os sócios e o patrimônio pessoal desses sócios ficam blindados, ficam protegidos aí. E isso é chamado de responsabilidade limitada. Por que limitada? Porque pelas dívidas da empresa, responde apenas os bens da empresa. As dívidas da empresa são limitadas aos bens da empresa. Por isso que na prática, todo mundo já deve ter ouvido falar que a empresa quebrou, mas os sócios saíram muito bem de vida. Isso acontece? Acontece, né? E por que acontece? Porque a ideia é, de fato, dar uma proteção para o sócio, para que ele possa se lançar numa atividade empresária, que é uma atividade de risco, sem correr o risco de perder tudo. Ele vai perder, se ele perder, ele perde o que ele investiu na empresa, mas ele não perde os seus bens pessoais, a ponto dele poder continuar seguindo a sua vida e, quem sabe, até abrir uma nova empresa aí, né? E se lançar para o empreendedorismo, que é o que a gente está precisando hoje em dia aí. Então, o direito empresarial, ele trabalha com responsabilidade limitada. Bom, terminamos aí esse princípio da unidade patrimonial e a gente pode falar um pouquinho agora sobre um outro tópico que a gente já estudou. Lembrando que eu estou correndo aí porque essas aulas nós tivemos presencialmente, né? E eu quero chegar o mais rápido possível e com mais tempo possível nas matérias que nós não tivemos presencialmente, que nós tivemos, na verdade, através do Moodle, né? Por isso que eu estou correndo nessa matéria presencial aí. Pessoal, e depois, presencialmente ainda, a gente estudou um segundo grande tema, que foi o tema chamado obrigações do empresário, que é toda a burocracia que o empresário precisa cumprir para ele estar regular perante o direito, para ele estar de acordo com o direito aí, né? E como toda burocracia, claro, é bastante coisa e não é tão fácil assim na prática. Mas, vamos lá. Quais são as obrigações do empresário? São 3. A primeira é o registro dos atos constitutivos na junta comercial. O empresário ele tem a obrigação de registrar os seus atos constitutivos na junta comercial. Segunda obrigação é a escrituração e autenticação dos livros empresariais. O empresário ele tem a obrigação de registrar, na verdade, agora as suas atividades, não os seus atos constitutivos, mas as suas atividades. O que ele comprou, o que ele vendeu, o quanto entrou de dinheiro, o quanto saiu de dinheiro, né? E o registro dessas atividades, como era feito antigamente em um livro, hoje é feito de forma digital, né? Ficou conhecido e manteve-se o termo antigo aí como livros empresariais. Esses livros empresariais, eles têm que ser autenticados na junta comercial. Pessoal, e a última obrigação do empresário é a emissão de balanços anuais.
balanços patrimoniais, o que ele comprou, o que ele vendeu, né? E balanços econômicos financeiros, o quanto entrou de dinheiro, o quanto saiu de dinheiro aí. E essa obrigação de emissão de balanços, né, no mínimo, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses do ano. Então, tem que emitir balanços anuais, pelo menos uma vez por ano, nos 4 primeiros meses do ano, né? Como é mais simples, vamos aproveitar e vamos matar já esses balanços empresariais. Olha só, esses balanços empresariais, eles têm que ser emitidos ao menos uma vez por ano, nos 4 primeiros meses do ano. Agora, essa periodicidade anual é uma periodicidade mínima, de modo que é pelo menos uma vez por ano. Mas se o empresário quiser emitir balanços mais que uma vez por ano, sem problema nenhum, ele pode. E as grandes empresas costumam trabalhar dessa forma, né? Principalmente as empresas que vendem ações em bolsas de valores, porque se ela emite balanço e o balanço é favorável, ela está tendo lucro, essas ações provavelmente vão se valorizar, né? E ela vai conseguir vender mais ações e vai entrar mais dinheiro, né? Então, essas empresas que trabalham em bolsa costumam emitir mais balanços por ano, normalmente 4 balanços por ano, né? A cada 3 meses, né? Por isso que se a gente assistir noticiários de economia, a gente verifica sempre a empresa falando, o noticiário falando da empresa. Olha, o primeiro trimestre a empresa foi bem, o segundo trimestre a empresa não foi tão bem assim, o terceiro trimestre mais ou menos, enfim, trabalha-se com trimestres, né? Ou, na linguagem empresarial, Q1, Q2, Q3 e Q4, né? São os 4 trimestres do ano. Aí, né? Pode emitir, então, balanços trimestrais? Pode. Não pode ser menos de 1 por ano, mas pode ser mais de 1 por ano. Um a cada trimestre é bastante razoável, é o que as grandes empresas com ações em bolsa de valores elas fazem. Segundo detalhe importante sobre os balanços. Pessoal, esses balanços, eles são dispensados para a microempresa e a empresa de pequeno porte, né? Porque a lei entende que a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas não têm tanto dinheiro em caixa para ficar pagando contador ou documentando os atos. Então, a lei, então, ela dispensa a microempresa e empresa de pequeno porte de emissão de balanços. O que essas microempresas e empresas de pequeno porte fazem é a emissão de balanço de forma simplificada, seguindo os ditames tributários do Simples Nacional. Elas optam por Simples Nacional e, com base na lei do Simples Nacional, elas emitem um balanço bastante simplificado aí, né? Ou assinado pelo contador ou assinado pelo sócio administrador dessa empresa aí, mas bastante simplificado. Então, essa obrigação de balanço, na verdade, é para as grandes empresas, porque as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas são, na verdade, dispensadas de emissão de balanços. Bom, pessoal, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho do registro, né? Vamos voltar um pouquinho e falar da primeira obrigação do empresário, que é o registro. O que é o registro? O registro é a documentação, né, e a apresentação, o protocolo aí dos atos constitutivos da empresa na junta comercial, né? Só que esse registro dos atos constitutivos, ele tem um nome próprio, né? A junta comercial chama de arquivamento. Então, o registro dos atos constitutivos, tecnicamente, é o arquivamento desses atos constitutivos na junta comercial. Pessoal, importante, olha só, a lei, ela quer que esse registro seja feito num prazo de até 30 dias da data da assinatura do ato constitutivo. Então, assinou o ato constitutivo hoje, os sócios da empresa, eles têm 30 dias para levar esse ato constitutivo a registro. O ato constitutivo, ele tem que ser registrado em até 30 dias da assinatura do ato constitutivo. Aí vem as perguntas, né? Professor, e se eu não registrei em 30 dias?
Eu posso registrar depois desses 30 dias? Pode, não tem problema. Na verdade, você pode registrar a empresa a qualquer momento. O direito quer que se registre a empresa, o Estado quer que se registre a empresa. Então, você pode registrar a empresa a qualquer momento, inclusive depois desses 30 dias. Só que tem um detalhe. Se você registrar essa empresa, né, na junta comercial, em até 30 dias da data da assinatura do ato constitutivo, o efeito desse registro retroage à data da assinatura. É como se você tivesse registrado a empresa instantaneamente no momento que você assinou o ato constitutivo. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a empresa está por constituída, portanto, da data da assinatura. E se ela está constituída da data da assinatura, por toda a existência dela, a responsabilidade é limitada. Agora, se você perde o prazo de 30 dias, você até pode registrar essa empresa posteriormente aos 30 dias. Porém, registrar essa empresa posteriormente aos 30 dias, ela só é constituída a partir do registro. De modo que todo aquele período que ficou para trás é como se não existisse empresa. E se não existe empresa, não existe outra personalidade jurídica além dos sócios. Só existe os sócios. Consequência. Por todo o período anterior, a responsabilidade vai ser ilimitada. Do registro para frente, tudo bem. A responsabilidade é limitada. O sócio não responde. Mas, por todo o período que ficou para trás, a responsabilidade é ilimitada. O que significa dizer que nesse período todo que ficou para trás, se os sócios fizerem dívida, quem vai ter que pagar a dívida são os sócios, com seus bens pessoais. E o credor vai poder pegar a casa, o carro, o barco, a moto, a esposa do sócio aí, né? Nem tudo está perdido, pelo menos isso, né? Mas ele vai responder com seus bens pessoais. Então, veja, o direito ele não te proíbe de registrar após 30 dias da assinatura, mas ele te dá um benefício se você registrar até 30 dias na data da assinatura, que é a retroação dos efeitos do registro até a data da assinatura. De modo que da data da assinatura para frente, né, a responsabilidade fica sempre limitada. Se você perder o prazo de 30 dias, você pode registrar, mas a tua responsabilidade vai ser ilimitada do registro para frente e ilimitada do registro para trás, e os sócios ficam responsáveis pelo pagamento das dívidas. Bom, pessoal, depois, ainda dentro do registro, nós vimos que o registro tem que ser feito na junta comercial, e esse registro é chamado de arquivamento. Só que, além da junta comercial, é importante, existe um outro órgão que atua junto com esses sistemas de registro, que é o DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração. Então, além da junta comercial, nós temos um outro órgão que atua junto com esse sistema de registro, que é o DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração. Só que as juntas e o DREI, elas têm uma atribuição, uma competência, né, completamente diferente. Olha só, a junta comercial é órgão estadual, portanto, cada estado tem o seu. E se cada estado tem o seu, na verdade, a gente teria muita dificuldade aqui no Brasil, porque cada junta, como é um órgão estadual, ela atuaria da forma que ela bem entendesse. E isso geraria, né, um complicador, né, uma verdadeira casa da mãe Joana. Para evitar esse problema e, na verdade, trazer uma padronização para o funcionamento da junta comercial, é que a gente tem o DREI, o Departamento de Registro de Empresa e Integração, sendo único para o Brasil inteiro, porque é um órgão federal. É um órgão federal. E como que atuam a junta comercial e o DREI? A junta comercial é o órgão executor, é ela que faz o registro.
enquanto que o DREI é um órgão regulamentar, porque ele não faz o registro, mas ele baixa regulamentos visando a padronização da atuação da junta comercial. E a junta comercial, cada uma delas, de cada uma dos estados, faz o registro justamente seguindo esses regulamentos e a padronização do DREI. Então, a junta é órgão executor, ela faz o registro. O DREI é órgão regulamentar, porque ele baixa normativas. E as juntas comerciais, quando elas atuam, elas devem seguir essas normativas do DREI, aí, do Departamento de Registro de Empresa e Integração. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou a primeira obrigação do empresário, que é o registro, e a gente pode falar um pouquinho da segunda obrigação do empresário, que é os livros empresariais, a escrituração e a autenticação dos livros empresariais. Lembrando que essa autenticação dos livros empresariais, ela também é feita na junta comercial. É a atribuição da junta comercial autenticar os livros empresariais. Bom, primeira coisa, pessoal, o livro empresarial é o sistema de registro das atividades empresariais. Portanto, tudo que o empresário faz, comercializa, produz, compra e vende, ele tem que lançar nesses registros. Por isso que é exigido que o empresário tenha sempre o livro diário. O livro diário é obrigatório ao empresário. Não confundir o livro diário com o livro caixa. O livro caixa não é obrigatório. O que é obrigatório é o livro diário. Qual que é a diferença? O livro caixa, ele só traz fluxo de caixa, o que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro. Enquanto que o livro diário é muito mais complexo e completo, porque ele tem que trazer não só o fluxo de caixa, o que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro. Ele tem que trazer, na verdade, a descrição das atividades. Então, vendeu tantos produtos para fulano de tal, entregando em tal e recebeu de tal forma. Entrou dinheiro, né? E comprou tantos equipamentos de fulano de tal. Né? Então, tem que descrever as atividades aí. Pessoal, quem faz essas atividades é o próprio empresário ou é o contador, né? Então, não é uma área que nós, operadores do direito, costumamos trabalhar aí, né? Na elaboração, na feitura, na metodologia usada para a escrituração desses livros empresariais. Isso é uma ciência da administração, da contabilidade. Né? Bom, mas esses livros empresariais, eles são regidos por dois princípios jurídicos, que é quando a gente agente operador do direito entra aí. Os livros empresariais, eles são regidos por dois princípios: princípio da sigilosidade e princípio da eficácia probatória. Então, os livros empresariais, eles são regidos por dois princípios: princípios da sigilosidade e princípio da eficácia probatória. E a gente precisa, ainda que rapidinho, estudar cada um deles. Olha só, pelo princípio da sigilosidade, os livros empresariais, eles são sigilosos, eles são segredos do empresário, de modo que o empresário, ele não precisa sair mostrando esses livros empresariais aí. Ele mostra se ele quiser, mas, em regra, ele não é obrigado a mostrar esses livros empresariais aí. Agora, como toda boa regra em direito, a gente tem exceções. E, portanto, existem alguns casos em que o empresário ele é obrigado a exibir, a mostrar esses livros empresariais, de modo a quebrar o sigilo, de modo a quebrar o segredo. Primeira exceção, para os fiscais tributários, para o fisco, né? Então, o fisco tem como atribuição o poder, o dever, né, de ter acesso a esses livros empresariais, e o empresário não pode negar acesso a esses livros empresariais
ao fisco, ao fiscal, né, tributário aí. Então, o fiscal da prefeitura, o fiscal do estado, ele pode ir no estabelecimento empresarial e ele pode pedir acesso a esses livros empresariais e o empresário não pode negar. Se ele negar, né, o fiscal, ele pode acionar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai determinar a exibição desses livros empresariais aí, né, de forma total. Inclusive, se houver negativa do empresário, promovendo busca e apreensão ou dos livros ou dos computadores em que estão registrados esses livros empresariais aí, né? Pessoal, isso acontece também a gente vê em TV, né, principalmente, aqui na nossa região é mais raro, mas tiveram operações há pouco tempo em que isso foi feito, né, a Polícia Federal entrando nos estabelecimentos empresariais e fazendo busca e apreensão de computadores, né, lacrando o computador e levando o computador embora, né, isso acontece, né. Bom, pessoal, e segunda exceção, né, a sigilosidade, permitindo acesso aos livros empresariais, não é para o fiscal, agora é para o juiz. O juiz ele pode também determinar a exibição dos livros empresariais. Só que aqui, no caso do juiz, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o juiz, em regra, ele não pode determinar a exibição total de todos os livros, né? O juiz, em regra, ele só pode determinar a exibição parcial, ou de determinado livro, ou de determinado período de registro, ou registro de determinadas empresas contratantes, né? Mas não todos os livros empresariais. Parcela apenas os livros empresariais, ou parte dos livros, ou um livro específico, ou um período específico, ou uma empresa contratante em específico. Aí, né? Então, em regra, o juiz ele só pode fazer exibição parcial. Agora, excepcionalmente, o juiz ele vai poder determinar a exibição total de todos os livros empresariais. Quando? Em 2 casos. Primeiro caso, que se permite a exibição total dos livros empresariais, em caso de falência. Por quê? Porque a falência, ela abarca todos os bens do empresário, todas as dívidas do empresário, vendendo todos os bens para pagar o quanto possível de dívida. E para saber tudo o que o empresário tem e tudo o que o empresário deve, só tem um jeito: exibindo todos os livros empresariais. Então, a falência permite a exibição total dos livros empresariais. E o segundo caso, em que é possível, em que se permite ao juiz determinar a exibição total dos livros empresariais, é em caso de sucessão de empresa. Em caso de sucessão de empresa. O que é sucessão de empresa? Sucessão é substituição. Então, existia uma determinada empresa, empresa A, explorando um determinado estabelecimento empresarial para uma determinada atividade empresarial. E aquela empresa A fechou, deixou de existir. E aí veio a empresa B, portanto uma empresa nova e diferente da empresa anterior, e assumiu aquele determinado estabelecimento empresarial, passando a exercer a mesma atividade empresarial no mesmo local. Nesse caso, houve então uma sucessão da empresa A pela empresa B. E havendo a sucessão, portanto, olha só, as dívidas TT, trabalhistas e tributárias, que eram da empresa A, vão poder ser cobradas da empresa B. O credor trabalhista, o credor tributário da empresa A, em vez de cobrar a empresa A, porque na verdade ela não existe mais, ele vai cobrar, ele vai executar, ele vai promover os processos e, inclusive, penhorar bens da empresa B. Por quê? Porque ela estava no local errado e na atividade errada.
Então, se é o mesmo local e mesma atividade, ainda que sejam empresas completamente diferentes, as dívidas trabalhistas e tributárias saem da empresa anterior, que é a empresa sucedida, e recaem sobre a empresa posterior, que é a empresa sucessora a ela. E, pessoal, para o único jeito dos credores conseguirem descobrir o que tinha, o que não tinha, provar o que tinha e o que não tinha, através da exibição total dos livros empresariais. Então, para viabilizar essa sucessão de empresa, no caso de sucessão de empresa de dívida trabalhista e tributária, é possível também a determinação de exibição total dos livros empresariais. Pessoal, isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Existia um supermercado em Jales, anteriormente, né, que vinha lá da Península Ibérica, né, E esse supermercado, ele fechou e ele foi adquirido por um novo supermercado, uma nova empresa que nem existia à época do que o supermercado da Península Ibérica atuava. Porém, esse novo supermercado comprou o imóvel onde estava o supermercado ibérico e resolveu explorar a mesma atividade do supermercado no mesmo imóvel do supermercado ibérico. As dívidas que eram do supermercado ibérico, trabalhistas e tributárias, recaíram sobre esse supermercado novo aí. E, tentando evitar essa assunção de dívida, é que o supermercado novo comprou o imóvel, deixou um tempão o imóvel fechado, aí abriu para atividades variadas, até Feira do Verde teve lá. Rodrigo, o microfone fechou. Professor, você está mudo. Você desativou o microfone. Oh, desculpa, gente, eu bati sem querer. Estão me ouvindo agora? Ok, tá bom. Sim, agora sim. Então, tá bom. Pessoal, então o supermercado ele teve que deixar o imóvel parado, fazer outras atividades. Tá grampeado. Oi? Tá grampeado aí, você viu? Falou do Feira do Verde. Ixi. Tem que tomar cuidado, né? Ainda bem que eu não citei nomes, né? Pessoal, outro exemplo, olha só, numa rua que tem um restaurante, tem uma agência de um banco, que era um banco estadual, depois virou um banco privado federal, aí, bem no centro da cidade de Jales, né? Entre a Rua 8 e a Rua 6, mais precisamente ali, né? Também para evitar isso, dois comerciantes, eles tinham seus estabelecimentos e eles optaram em inverter para ser imóveis diferentes e atividades diferentes para tentar evitar a sucessão de empresa aí, né? Se vocês passarem ali, deem uma olhadinha, né? Quem é mais antigo vai ver que tinha uma empresa, né? E outro ali em cima, uma empresa de bolsa, né? E depois virou um negócio de share e eles inverteram os estabelecimentos, os prédios aí, provavelmente para evitar a sucessão de empresas por dívidas anteriores. Então, isso é bastante comum, os empresários eles tentam evitar, né, essa sucessão, mas é algo bem comum, né, isso acaba acontecendo. Bom, pessoal, esse é o princípio da sigilosidade. Mas a gente tinha dois princípios, né? Então falta estudar o segundo princípio aqui dos livros empresariais. O segundo princípio é o princípio da eficácia probatória. Olha só, os livros empresariais, pelo princípio da eficácia probatória, eles servem de prova. Claro, contra o empresário, porque foi ele que escreveu. Mas o pulo do gato é que serve de prova a favor do empresário. Gente, se eu pedir para você, se eu pegar um papel aqui e falar, e Rodrigo escrever, o Robson me deve R$100,
Eu que escrevi, eu que assinei que o Robson me deve R$100. Se eu pegar esse papel, eu consigo cobrar na justiça? E a justiça vai obrigar o Robson a me pagar? Claro que não, porque esse é um documento feito por mim, me dizendo credor, imputando uma dívida ao Robson, sem que o Robson tenha participado de nada disso. Então é lógico que a justiça não vai cobrar o Robson, vai falar, Rodrigo, ou se apresenta um documento escrito e assinado pelo Robson, ou isso não tem valor nenhum. Agora, para os empresários é diferente. No caso dos livros empresariais, pelo princípio da eficácia probatória, se o empresário escreve algo no livro, aquilo que ele escreveu serve de prova contra ele, porque foi ele que escreveu. Só que aquilo que ele escreveu serve de prova a favor dele também. Então, se eu sou empresário e eu escrituro meu livro empresarial e autentico meu livro empresarial na junta, dizendo que eu vendi produtos para o Robson e o Robson ficou de me pagar e não me pagou, e o Robson então me deve R$100. Esse livro empresarial escriturado e autenticado viabiliza, inclusive na justiça, que eu consiga cobrar o Robson. Não deixa de ser uma escrituração só minha, unilateral minha, mas permite a cobrança de terceiros, sem que esse terceiro não tenha feito nada, não tenha participado de modo algum. Pessoal, e olha só, a justiça vai cobrar o Robson e o Robson que vai ter que pagar que ele vai ter que provar que ele não me deve. Como que ele vai fazer isso? Não sei, né? Ou ele apresenta um recibo meu falando que ele já me pagou, ou na prática ele vai ser cobrado e ele vai ter que pagar de novo, né? Então, o livro empresarial, ele, pelo princípio da eficácia probatória, ele serve de prova para o empresário, inclusive para cobrar terceiros, sem que esse terceiro não tenha participado ou não tenha assinado nada. E caberá, então, ao terceiro provar que ele não deve. Caberá ao terceiro provar que ele não deve. Pessoal, isso tem um nome dentro do processo. Isso tem um nome dentro do processo. No processo, vigora o princípio, né, do ônus da prova, pelo qual quem alega tem que provar. Então, se eu estou alegando que o Robson me deve, eu sou obrigado a provar que, de fato, o Robson me deve para eu conseguir cobrar o Robson. Agora, no caso dos livros empresariais, basta que eu, empresário, apresente os meus livros empresariais e eu não preciso provar nada. Quem vai ter que provar que não deve é o réu, é o Robson. De modo que, olha o nome, os livros empresariais, eles promovem uma inversão do ônus da prova. Quem alega não tem que provar nada, quem vai ter que provar é o coitado que caiu gaiato ali, né? O réu, gerando uma inversão do ônus da prova. Então, tecnicamente, e seguindo o linguajar processual, o princípio da eficácia probatória torna os livros empresariais prova em favor do empresário e, dentro do processo, promovem uma inversão do ônus da prova, né? Pessoal, beleza? Isso é bastante importante. Não me lembro se vai ter uma questão sobre isso. Sinceramente, eu não me lembro. Se eu lembrasse, eu comentaria. Não me lembro, né? Mas isso é extremamente importante. Então, os livros empresariais, eles têm eficácia probatória e eles invertem o ônus da prova. Pessoal, e foi esse ponto que a gente parou antes do coronavírus, né? Chegar aqui no Brasil e praticar toda essa mudança aí, toda essa bagunça. Pessoal, alguma dúvida sobre essa matéria presencial? Eu sei que foi bem corrido aí. Oi? Até pergunta. Pode fazer, pode falar. Ele inverte, no caso do livro, ele inverte o ônus da prova. Aí a pessoa tem que provar. Mas se a pessoa provar que não deve, aí já cabe uma ação contra quem alegou, não foi? Ela perde. Então.
A pessoa apresentou o livro e falou que o Robson foi conta deve para ele. Aí o Robson teve a inversão do ônus da prova. Aí o Robson provou que realmente não deve, a pessoa está cobrando indevidamente. Aí já cabe uma ação contra a pessoa, por danos morais, por tudo. Já cabe, né? Ação em cima. Que alegou que ele devia, mas não devia, na verdade. Ele provou que não devia. Já cabe uma ação, não cabe? Na verdade, assim, essa questão da indenização por cobrança, né, é o artigo 940 do Código Civil e o 42 do Código de Defesa do Consumidor. Se for uma relação de consumo, vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 42, ele permite essa indenização, inclusive em dobro, né? Todo mundo fala, isso é extremamente famoso, né? E ele não fala nada sobre dolo, né? Sobre vontade, né? De ter cobrado indevidamente. Então, fica mais fácil você conseguir obter uma indenização se for uma relação de consumo, porque não há necessidade de provar que a cobrança indevida foi dolosa, foi proposital. Mesmo que tenha sido por equívoco, já viabilizaria a indenização. Agora, se não aplicar o Código de Defesa do Consumidor, vai para o Código Civil. O Código Civil, ele até permite essa indenização e até permite em dobro. Só que o artigo 940 do Código Civil, ele exige a prova efetiva do dolo, né? Por exemplo, eu sabia que o Robson não me devia, mas ainda assim eu movi a ação contra ele. E provar o dolo, né, que eu tinha intenção realmente de cobrar indevidamente, de eu querer lesar o Robson, é algo muito difícil na prática, né? Então, na verdade, você só vai conseguir de fato essa indenização se for uma relação de consumo, né? O Robson é consumidor, eu fornecedor e eu cobrei o Robson, né? Agora, se eu sou fornecedor e o Robson não é consumidor, é uma grande empresa, né? Não se adequa ao conceito de consumidor, aí para o Robson conseguir uma indenização ele vai ter que suar a camisa, porque vai ser o Código Civil e ele vai ter que provar que eu estava de má fé, que eu estava com dolo. Viu, Rodrigo? Sabe o que acontece muito assim, principalmente do Estado, essas coisas assim? Nas notas fiscais, já tem que pegar a nota fiscal, bater um carimbo de recebido, datado e assinado. Quer dizer, já prova a relação do consumo, né? Quanto mais documento tiver, né? Por exemplo, eu só tenho meu livro empresarial, cobrando, né, colocando lá que o Robson me deve. Eu vou conseguir cobrar? Vou, mas não deixa de ser uma prova fraca. Agora, se além do meu livro empresarial eu tiver um recibo assinado pelo Robson, da entrega da mercadoria, ou o que acontece na prática, né? Quando eu envio a mercadoria, eu mando junto uma cópia da nota fiscal, uma duplicata da nota fiscal, que é um título de crédito. E a pessoa, ao receber o produto e assinar esse título de crédito, ela está aceitando aquele produto e aquele débito, né? E ela se torna devedora. Então, claro, quanto mais documentado eu tiver, melhor. Mas se eu sou empresário e não tiver mais nada, eu posso me valer só do livro empresarial e, a princípio, eu estou satisfeito, estou sossegado, porque eu não tenho que produzir prova. Quem vai ter que produzir a prova é o outro, né? Então, me dá uma garantia ainda que não 100%. Né? Da pergunta do Wagner, eu queria comentar com vocês o seguinte, não sei se vocês já tiveram isso em direito civil, pode ser que sim. Se não tiverem em direito civil, vocês vão ter em direito processual, em teoria geral do processo, que é as diferenças entre presunção absoluta e presunção relativa. Vocês já tiveram isso em direito civil? Presunção absoluta e presunção relativa? Não? É o seguinte, na presunção absoluta, é uma presunção tão forte, tão forte, tão forte, que ela não admite prova em contrário. Se é caso de presunção absoluta, o juiz não vai nem permitir que o réu produza a prova, né? Nem permite que o réu produza a prova, porque a presunção absoluta ela não admite prova em contrário. Enquanto que a presunção relativa, ela admite prova em contrário. Então, o juiz ele vai permitir que o réu produza a prova e aquela prova que foi produzida pelo réu, o juiz, se foi produzida, o juiz vai levar em consideração.
Então, da fala do Wagner, e ele está certo, se conclui que essa eficácia probatória é uma presunção relativa, porque admite-se que o réu, que é o Robson, tente provar em contrário, e se ele efetivamente conseguir provar em contrário, essa presunção favorável a mim, meu livro empresarial, cai, né? E viabiliza, né, como o Wagner falou, até a ação de indenização. Se vai ganhar ou não são os 500, mas viabiliza a ação de indenização? Viabiliza. Né? Então, se trata, na verdade, de uma presunção relativa, porque faz prova a favor do empresário, inverte o ônus da prova, mas se permite que o réu produza prova em contrário. E se o réu produzir prova em contrário, cai o livro empresarial aí. Né? É diferente da presunção absoluta. Se fosse, não é o caso, né? Se fosse presunção absoluta, o juiz nem permitiria o réu produzir prova, já teria aquilo como verdade absoluta. Pessoal, um caso interessante de presunção absoluta é o caso de fecundação heteróloga. O que é a fecundação heteróloga? Olha só, a mulher, né, ela consegue engravidar, porém o marido dela é estéril, né? O marido dela não consegue procriar, né? Ele é estéril. Então, o que é feito? O casal procura uma clínica de fecundação, né? Uma clínica de reprodução humana, e o marido, ele assina um documento na clínica dizendo que ele autoriza a esposa a proceder em uma fecundação, né? Utilizando sêmen do banco de sêmen de outro homem. Né? E ele assina esse documento, é feita essa fecundação, a esposa engravida, né? A fecundação é feita fora do útero, né? Com sêmen de outro óvulo dela, mas espermatozoide de outro homem, a fecundação é feita fora do útero, né? In vitro, e aí esse zigoto, né? Que é a célula já fecundada, é implantada dentro do útero dessa mulher, ela é engravida, e 9 meses depois ela tem um filho. E aí, depois disso, aí nasceu a criança, só que a criança é completamente diferente do marido. Isso não acontece porque os bancos, né, as clínicas de fecundação, elas procuram doadores, né, de sêmen com características pessoais próximas do marido, né, para que não haja diferença entre eles, né, isso não fique nítido depois. Mas, enfim, houve algum erro e aí nasceu a criança com características completamente diferentes aí do marido. E aí o marido, então, ele entra com uma ação negatória de paternidade, dizendo que aquela criança não é filho dele. E se fizer exame de DNA, realmente não vai ser filho dele, porque o óvulo foi fecundado com um sêmen que não é dele, né? Só que, na verdade, nem vai fazer exame de DNA. Por quê? Nesses casos de fecundação heteróloga, que é usando o sêmen de outro homem, se o marido assinou essa autorização para a esposa e isso foi feito, existe uma presunção absoluta que ele é o pai. Ele não pode negar depois, não é meu pai, porque na verdade se fizer o exame de DNA, ele não é biologicamente o pai, mas ele autorizou, ele estava ciente e ele autorizou. Então essa autorização gera uma presunção absoluta. Se ele entrar com uma ação negatória de paternidade e a mãe da criança, né, ou o laboratório de fecundação, a clínica de fecundação, apresentar esse documento assinado por ele, e a assinatura realmente for dele, o juiz nem faz exame de DNA e vai julgar a ação improcedente. Ele estava ciente, ele autorizou, o filho é dele em absoluto. Né? A ação é julgada improcedente. Então, a gente tem alguns casos em que se tem uma verdade e uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. Mas existem casos que se tem uma presunção e uma verdade absoluta, não se admite nem prova em contrário. A gente costuma dizer no direito que a presunção absoluta é tão forte,
que ela torna uma mentira verdade para sempre. Não tem como alterar mais. Ainda que seja uma mentira, aquilo fica para o direito, aquilo é verdade para sempre. Você não altera mais. Um dos casos é esse, que é a fecundação heteróloga, né? A fecundação heteróloga. Assinou o documento dando ciência e autorizando, acabou. Você não pode negar depois, né? É o carro remarcado, né? Acabou, marcou e acabou, né? Dizem que pai é quem cria, né? Então tem essa função aí, né? E não pode negar depois, né? Senão também seria uma função, algo incongruente, né? Algo incompatível, até antiético, né? Então não se admite esse tipo de coisa. Agora, pessoal, importante, não é o juiz que escolhe o que é presunção relativa ou o que é presunção absoluta, é a lei, né? E a lei, ela traz os casos de presunção relativa e ela traz os casos de presunção absoluta. Agora, o problema é que dizem, né? Se a gente conhecesse como são feitas as salsichas e as leis, a gente não consumiria nenhuma das duas. Então, tem muitos casos que a lei cria a presunção, só que por um erro, ela esquece de falar se é relativa ou se é absoluta. E quando a lei esquece de falar, vira uma bagunça. A doutrina discute, a jurisprudência discute, a maioria fala que é de um jeito, depois inverte, aí a jurisprudência fala que é um jeito, depois inverte, é uma verdadeira bagunça. Então, recomenda-se para o legislador que, se for criar uma presunção, que se diga se é presunção relativa ou se é presunção absoluta, para que não tenha problema na aplicação dessa norma posteriormente. Mas as presunções, elas decorrem sempre de lei, né? Não é o doutrinador, não é o juiz, não, é sempre por força de lei, né? Então, essa presunção do princípio da eficácia probatória dos livros empresariais é uma presunção relativa, admitindo prova em contrário a ela. Pessoal, já que a gente falou, né, por exemplo, mesmo em paternidade, existe presunção relativa, né? O código fala que presume-se filho daquele determinado pai se a criança nasceu até 300 dias depois da dissolução da sociedade conjugal. Então, era casado, engravidou, né? E a sociedade conjugal foi extinta, né? Teve divórcio, mas presume-se filho a criança nascida até 300 dias após a extinção da sociedade conjugal. Só que nesse caso é uma presunção relativa. Por quê? Porque podia ter casado, né? A esposa traiu o marido e não ser filho do marido, né? Então ele pode, nesse caso, é possível entrar com uma ação negatória de paternidade, o juiz vai determinar a realização da perícia, que é o exame de DNA, e, claro, pode constatar que ele não é o pai, porque é fruto de uma traição da mãe, né? Então, admite prova em contrário nesse caso. Nesse caso, é uma presunção, mas o juiz é obrigado a produzir prova, né, fazer exame de DNA. Então, mesmo nesses casos de filiação, a gente tem presunção relativa, né, que é o caso da famosa presunção de 300 dias após a extinção da sociedade conjugal, e a gente tem a presunção absoluta, que é a fecundação heteróloga, aí, né, com autorização expressa para isso. Bom, pessoal, mais alguma coisa sobre isso? Não? Então, se a gente... Nossa, 22h32. Bom, pessoal, o meu plano agora, né, como a gente terminou, na verdade, a matéria que a gente teve presencialmente, o meu plano é entrar na matéria que a gente teve através do Moodle, né? E aí que entra os slides. Foi nesse momento, então, que eu preparei os slides, nesse momento que entra os slides. E o primeiro tema aí dos slides é sobre o estabelecimento empresarial, né? Estabelecimento empresarial. E, claro, bastante coisa desse estabelecimento empresarial a gente já acabou comentando aqui, né? Em razão das perguntas e colocações que principalmente o Especiato trouxe para a gente já acabou comentando bastante de estabelecimento empresarial aqui hoje, né? Bom, pessoal, mas aproveitar esses minutinhos finais de aula, né?
E eu queria falar de um ponto importante do estabelecimento empresarial aí que vai cair na prova. Olha só, pessoal, o estabelecimento empresarial, ele é conceituado, se vocês puderem olhar aí no slide, né, o artigo 1142, como complexo de bens. Por que complexo? Porque vale os bens em si, mas vale também, a gente já comentou, a organização desses bens. E essa organização desses bens, eu não comentei ainda hoje, mas é importante, ela recebe um nome. Ela recebe o nome de aviamento, né? Então, a organização dos bens, ela recebe o nome de aviamento. Por que a organização dos bens recebe um nome e o nome de aviamento? Porque ela tem valor econômico. Ela tem valor econômico. A organização tem valor econômico. Olha só, eu tenho um determinado estabelecimento empresarial, que é uma empresa de informática. E dentro dessa empresa de informática, eu tenho 2 computadores e um ventilador, daqueles de pé, bem barulhento, assim, que fica vibrando, fica batendo e faz bastante barulho. Esses são os bens do meu estabelecimento empresarial. E eu consigo, com a minha empresa, participar de uma licitação pública e eu ganho um contrato com o município para dar assistência técnica a esse município. E esse contrato me remunera no valor de R$20 mil por mês, por um período aí de 5 anos. Bom, e aí eu resolvo vender a minha empresa, resolvo vender o meu estabelecimento empresarial. E para vender, eu tenho que colocar preço. Quanto vocês acham que vale esse estabelecimento comercial? Ele vale o somatório dos bens que compõem esse estabelecimento? Sim, mas não é só isso, mas sim. Quais são os bens que compõem esse estabelecimento? 2 computadores e um ventilador. Cada computador avaliado em R$2 mil e o ventilador avaliado em R$100 mil. De modo que o somatório é 2 e 100. Vocês venderiam esse estabelecimento empresarial por 2 e 100? Eu não. Por que não? Porque apesar de em bens ter 2 e 100 lá dentro, por mês, ao longo de 5 anos, esse estabelecimento vai render R$20 mil por mês. De modo que 2 e 100 é de graça, dado a organização total envolvida ali e dado principalmente a potencialidade de lucro. Essa organização que resulta em uma potencialidade de lucro recebe o nome de aviamento. Então, o aviamento é a organização dos bens resultando em uma potencialidade de lucro. E o valor total do estabelecimento, inclusive para venda, ele deve sempre levar em conta o valor dos bens? Sim, mas ele deve levar em conta também o aviamento, que é a organização e a potencialidade de lucro aí. Normalmente, pessoal, esse aviamento para fins de venda, para fins de avaliação e venda de estabelecimento, ele é computado no período de 1 ano. Né? Então, calcula-se o lucro médio que aquele estabelecimento dá por 1 ano, né? Mas pode ser mais que 1 ano, e embute esse lucro, que é o aviamento, no valor de venda do próprio estabelecimento empresarial aí. Né? Então, o estabelecimento empresarial, ele é um complexo de bens, porque ele leva em conta os bens em si, mas ele leva em conta também a organização e a potencialidade de lucro, que recebe o nome de aviamento. Pessoal, característica do estabelecimento empresarial. Olha só, o estabelecimento empresarial, ele é uma universalidade de fato. Está aqui embaixo, olha no slide. O estabelecimento empresarial, ele é uma universalidade de fato. E por que ele é uma universalidade de fato? Porque se a gente olhar o estabelecimento empresarial, a gente vai ver
os bens lá dentro, mas não jogados. A gente vai ver os bens organizados entre si. E fica tão... a organização é de tal modo que um bem passa, na verdade, a depender do outro. De modo que, se a gente olha o estabelecimento empresarial e o funcionamento desse estabelecimento empresarial, a gente não vê bens isolados, jogados. A gente vê um todo orgânico em funcionamento. Na verdade, a gente vê uma coisa só. Por isso que o estabelecimento empresarial ele é uma universalidade de fato. Porque na realidade fática, se a gente olha aquilo na realidade fática, o estabelecimento, apesar de ser composto por vários bens, pela potencialidade de lucro, pela organização, pelo aviamento, aquilo tudo forma uma coisa só, um bloco só, né? Por isso que o estabelecimento é uma universalidade de fato. Pessoal, não confundir com universalidade de direito. Não confundir com universalidade de direito. Por quê? Porque na universalidade de direito, se a gente olha, a gente não vê uma coisa só. São coisas completamente diferentes, completamente separadas, porém, o direito trata como se fosse uma coisa só. Então, na universalidade de direito, nós temos coisas completamente separadas, completamente diferentes, porém que são tratadas pelo direito como se fosse uma coisa só. Oi? Pessoal, alguém falou alguma coisa? A Cleusa, né? Eu? A Cleusa tava falando, né? Tava saindo aí. Não? Tá piscando aqui, ó. Então tá bom. Pessoal, olha só. Exemplo. Herança. Herança, ela é uma universalidade de direito. Por quê? Porque o falecido, ele pode ter bens em Jales, bens em Santa Fé, em Votuporanga, em Rio Preto, no Mato Grosso, nos Estados Unidos. São bens, portanto, completamente separados. Só que quando o dono morre, falece, esses bens não podem ser fisicamente reunidos, porque eles estão cada qual em um local. Mas para o direito, e o direito trata dessa forma, é como se eles tivessem sido reunidos num conjunto chamado herança. Fisicamente, eles estão reunidos? Não. Cada um está num lugar. Mas o direito, para facilitar a partilha desses bens, reúne tudo na herança. E tudo em um único processo, que é o processo de inventário. Mas isso é só na cabeça do direito, porque na realidade fática são bens completamente diferentes e distantes entre si. De modo que a herança é uma universalidade de direito. Enquanto que o estabelecimento empresarial, ele é uma universalidade de fato, porque os bens do estabelecimento estão realmente reunidos no mesmo local, operando em conjunto, relacionando entre si. E por que eu estou frisando esse ponto de que o estabelecimento é uma universalidade de fato? Em razão do contrato de compra e venda aí do estabelecimento empresarial, que recebe o nome de trespasse. E tem tudo a ver com o fato do estabelecimento empresarial ser uma universalidade de fato. Por quê? Porque esse contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, que é o trespasse, é um contrato só. Mas sendo um contrato só, ao se vender o estabelecimento, e como o estabelecimento é uma universalidade de fato, é uma coisa só, esse único contrato vende tudo. Vende todos os bens que estão naquele estabelecimento. Pessoal, aqui na nossa região, a gente tem um linguajar para isso, né?
A gente fala que é o contrato de compra e venda de porteira fechada, porque vende a fazenda, a propriedade rural, e ao vender a fazenda, um contrato de venda de fazenda já inclui tudo, todos os prédios que estão lá dentro, todos os insumos, as plantações, os animais, maquinária agrícola, vai tudo para o comprador, né? E esse trespasse, a compra e venda do estabelecimento empresarial, é uma compra e venda de porteira fechada, porque é feito um contrato de trespasse e ele transfere a propriedade de tudo. Só que, tecnicamente, a gente não pode falar porteira fechada, né? O nome técnico desse tipo de contrato é contrato de compra e venda ad corpus, está marcado em amarelinho ali, né? Contrato de compra e venda ad corpus. Por quê? Porque é um contrato só que vende tudo. Deve cair uma questão na prova, e é por isso que dada a importância disso, é por isso que eu quero chegar até esse ponto, que vai falar do contrato de trespasse e vai perguntar o que foi incluído nesse contrato de trespasse. A resposta é tudo, porque o contrato de trespasse, ele é uma compra e venda de corpos e ele transfere a propriedade de tudo. Então, todo o estabelecimento, imóvel, móvel, nome, estoque, receita, propriedade industrial, que estão naquele estabelecimento, sendo vendidos, imóvel, móvel, letreiro, fachada, nome, estoque, propriedade industrial, vai para o novo dono, vai para o adquirente. Aí. Pessoal, beleza isso aqui? Então, a gente, dado o adiantado da hora aí, já são umas 10h40, acredito eu, né? A gente para por aqui. Eu sabia que a gente não ia conseguir cumprir a revisão de toda a matéria simultaneamente hoje, porque realmente é pouco tempo e muita matéria, mas a minha ideia era correr um pouquinho para tentar cumprir o máximo que a gente conseguisse, né, para que vocês tivessem mais fundamento, mais base, mais nivelamento aí para a prova da semana que vem. E eu acredito que a gente cumpriu bastante do que vai cair na prova, sim, né? Infelizmente não foi tudo, mas grande parte, majoritariamente, aí a gente conseguiu cumprir para a prova da semana que vem. Então, semana que vem, eu vou pedir para vocês, né, estudarem toda a matéria presencial e a matéria do Moodle também, né, e fazer a prova no Moodle, né? Vocês têm o dia inteiro aí. Qualquer dúvida, vocês postem no fórum e eu vou respondendo. E aí a gente não marca a aula no Teams para a semana que vem, para que cada um possa fazer no horário que bem entender. Porque muita gente falou, não vou conseguir fazer no horário de aula, eu também não posso ficar preso na aula, enfim. Então, semana que vem vocês têm o dia inteiro para fazer a prova aí, super tranquilo, né? Mas estudem, né? Mas super tranquilo para fazer. Na outra semana, a gente volta pelo Teams, né? Pelo vídeo aí, fazendo revisão da matéria que falta, né? Para a gente conseguir, de fato, revisar toda a matéria, e comentando as questões de prova, né, para que não reste dúvida nenhuma sobre essas questões de prova. E se a gente conseguir, na semana depois da prova, a gente já, inclusive, começa a matéria nova. Eu acredito que não vai dar, porque ainda tem bastante coisa e comentar as questões de prova vai acabar demorando um pouquinho. Mas, se der, a gente já começa a matéria nova. Se não, fica para outra semana aí. Mas qual que é a matéria nova? Qual que é a matéria do segundo bimestre? Qual que é a matéria semestral? Direito societário. A gente vai estudar sociedades em espécie. Então, no comecinho da aula, no nome empresarial, a gente já falou de sociedade anônima, a gente já falou de sociedade limitada. O estudo de cada uma dessas espécies ou desses tipos societários é a matéria que vai ficar para o próximo semestre, que a gente vai começar na semana depois da prova ou na outra aí. Pessoal, beleza, então? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma sugestão? Estamos à disposição, né? O que vocês precisarem aí. Tá tudo certo, professor. Tudo certo? Então, Tudo certo. Então, estudem, por favor. Não dá para fazer
também sem estudar, tirando da cartola aí. Então, estudem, por favor, mas a prova está tranquila. E na outra semana aí a gente volta com a nossa matéria pelo Teams aí. Então, tá bom, gente. Brigadão. Prazer imenso em revê-los. Uma felicidade aí, né? Em revê-los e revê-los bem, né? Então, que bom que está todo mundo bem, todo mundo com saúde, né? A gente passa por um momento difícil, mas vai passar e tenho certeza que a gente vai sair mais fortes e mais empoderados depois de tudo isso. A gente como pessoa e eu acho que a gente como humanidade, né, vai sair mais forte, mais empoderada depois de tudo isso. Né? Então tá bom, gente. Obrigadão. Se cuidem. Até mais, hein? Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, Rodrigo. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, até mais. Obrigadão. Parar aqui a gravação, gente.